você me lembrou. Eu esqueço sempre. Por que a gente está Isso. gravando o treinamento? Vamos explicar para eles, né? Esse treinamento ele vai Sim. ser gravado, porque você vai ter acesso a ele caso você queira tirar alguma dúvida. Exatamente, esse conteúdo será disponibilizado lá na plataforma da Toyota. Ale, muito obrigada mais uma vez por me lembrar. Lá na plataforma da Toyota, para que você possa, então, buscar informações, tirar qualquer dúvida possível. Muito bem, muito bem. E seguimos, então, considerando as dúvidas, elas serão respondidas no chat. Isso mesmo. Qualquer dúvida que você tenha, além de abrir teu áudio e se comunicar conosco, você pode ir lá no chat, que está aí na tua barra de controle, na tua ferramenta, seja por celular. No celular é nos 3 pontinhos, você consegue visualizar, ou seja, no computador. Vem com a gente, se comunica para a gente trocar o máximo de informação. E, por fim, eu e a Lê, a gente faz um pedido encarecidamente. Ao longo aqui do treinamento, a gente vai estar sempre bem atento a vocês. E em algumas pessoas entram, elas não entram com um nome, né, no seu perfil. Então, eu vou pedir para que você se organize em relação a isso, para alterar o seu nome. Você tem essa liberdade, você tem essa autonomia para fazer isso. Paula, não sei fazer. Se comunica comigo, com a Lê, se comunica lá no chat, que a gente pode te apoiar em relação a isso. Isso por quê? Para que a gente possa te dar a presença, lá na lista de presença, a gente possa te identificar. Se você não estiver na lista, a gente vai inserir o teu nome. E assim seguimos, eu e a Lê atentas aqui a toda e qualquer informação que for colocada. Muito bem, muito bem. Informações transmitidas. Eu quero agora contar para vocês como é que vai ser esse nosso encontro. Exatamente, a gente tem 3 encontros agendados. Hoje, dia 2, amanhã, dia 3 e depois, dia 4. Sempre às 13h30 da tarde até às 15h30, para trocar algumas informações. Hoje, em especial, a gente inicia o módulo 1. A gente vai contextualizar um pouquinho da informação, trazer conceitos sobre o produto, falar de público-alvo, trazer características, benefícios, e aí a assembleia ela fica para o segundo dia. Segura a assembleia não acontece hoje. Módulo 2, a gente vai falar sobre a venda do produto, no dia de amanhã. A gente vai trazer perfil de cliente, divulgação do produto, falar sobre uma jornada, né, em que a gente tem a venda, a entrega e revisão, assistência técnica, sempre uma outra e nova oportunidade para a gente conversar com o cliente e já poder instigar, estimular ele a poder, então, acessar o consórcio Toyota, ok? O que não fazer ao vender o consórcio é como a gente termina o dia de amanhã. E na sexta-feira, dia 4, às 13h30, o mesmo horário, a gente se encontra para apresentar para vocês o sistema do consórcio Toyota, a ferramenta onde nós vamos simular e formalizar uma venda. A gente vai contar tudo para vocês do começo ao fim, para que você, então, saiba direitinho como que é o procedimento, como é que a gente trabalha cada uma dessas situações, para que você possa, então, compreender e entender todo esse processo. Bom, dito tudo isso, eu quero fazer uma paradinha. Antes de mostrar o próximo slide, a gente vai falar sobre o objetivo, só para alinhar com vocês uma questão importante, aproveitar que a gente tem uma grande maioria de pessoas aqui na sala, a gente já está com um número de 21 pessoas. Então, dizer para você, você que está aí do outro lado da câmera, primeiro, abre tua câmera, vem com a gente, bora. A gente não está analisando nada, se você está sem uniforme, se não está, se está em casa, ou nada disso. Esquece. Vem com a gente, abre a câmera, a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Então, ressaltar a vocês o seguinte, queridos. Esse grupo que se formou aqui, né, são 3 turmas simultâneas, está acontecendo mais 2, né, com outros consultores. São 350 pessoas que foram escolhidas a dedo, tá? E são os nossos pontos focais, é assim que a gente está chamando esse público. Vocês são gerentes, são consultores, são FNAs, independe do cargo, da função, a concessionária direcionou a pessoa que vai ser responsável em multiplicar essa informação que aqui está sendo passada. Sério, Paula? Sério, exatamente. E todo esse material que a gente está utilizando aqui, ele vai ser disponibilizado para vocês através da plataforma de treinamento da Toyota, como vocês já estão acostumados a receber informação, para que vocês possam capacitar a equipe no lançamento do produto. Vamos entender como é que funciona esse lançamento. Vem comigo. Então, o lançamento ele já aconteceu ontem, dia 1º de fevereiro. Então, 2 concessionárias foram escolhidas para fazer o piloto, né? Então, estão sendo o piloto aí para preparar, melhorar e considerar todas as questões, para em março todos os dealers, todas as concessionárias entrarem vendendo o consórcio. Então, é assim que vai funcionar. Ontem já foi o lançamento, 2 concessionárias piloto, e em março todos começam a vender. Para que tem esse treinamento? Obrigada, Epaminondas! Já resolveu aí, ótimo, gosto assim. E aí, então, para a gente seguir
né, nessa consideração, vocês, além de receberem esse material que a gente está usando, vocês também vão receber esse treinamento que está sendo gravado, para que vocês possam tirar as suas dúvidas, e material, vídeo, infográficos, para apoiá-lo aí na administração e na multiplicação da informação. Seguimos, informação dada, informação transmitida, a gente vai conversar um pouquinho sobre o objetivo desse treinamento, tá bom? Então, qual é o objetivo principal desse treinamento? O objetivo principal, perdão, é capacitar as equipes das concessionárias para a venda de um novo produto do Banco Toyota, que é o consórcio Toyota. Então, a gente vai conversar aqui a respeito disso, trazendo para vocês uma série de informações a respeito. Objetivos específicos, refletir sobre o momento atual. Daqui a pouquinho a Ale vai contar para a gente um pouquinho a respeito disso, contextualizar, trazer cenário, reforçar conceitos e assim por diante. A gente vai conhecer um pouquinho da concorrência, atuação do mercado, quem são os nossos concorrentes, quem nós consideramos como concorrente, e como é que a gente vem, né? E aí, então, assegurar o conhecimento de todas as informações sobre o produto e processo, transmitindo para vocês, então, essa informação, desenvolver habilidades de venda e ainda motivá-los para esse novo desafio, buscando resultados, né, dentro das concessionárias. Muito bem, dito isso, e reforçado a questão dos objetivos, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa linha do tempo, resgatar alguns momentos pontuais aí do Banco Toyota em relação aos produtos que foram disponibilizados aí a vocês. 2016, ciclo Toyota. 2017, seguro auto-integrado para o veículo 0 km. Lá em 2018, ciclo Toyota para veículos usados. Mais uma vez, a gente vai levar a vocês boas notícias. 2019, o seguro auto-integrado para o veículo usado, compondo aí uma família de produtos para o nosso cliente. E agora, em fevereiro de 2022, o lançamento, então, do consórcio Toyota, que foi exatamente como eu mencionei para vocês. Ele foi, então, ele está sendo pilotado, né, assim dizendo, por 2 concessionárias. E em março, vocês todos, sem exceção, passarão a vender o produto. Então, dentro desse ensejo, dentro desse cenário, esse é um contexto que a gente está abordando, está trabalhando, é assim que a gente vai seguir. Eu vou passar agora a palavra para a Ale. A Ale vai contar um pouquinho para a gente sobre exatamente esse cenário, né, Ale? Os concorrentes, a gente vai entender um pouquinho melhor, e aí, na sequência, a gente vai conversar um pouquinho sobre o produto. Ale, está com você, deixa que eu te apoio aqui conduzindo os slides, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Paula. Bora comigo, pessoal, vamos lá. É importante a gente olhar, né, para o momento que a gente está vivendo. Não tem como a gente não considerar esses 2 últimos anos, que foram 2 últimos anos muito difíceis, que a gente viveu aí uma pandemia. Eu brinco que se a gente pudesse zerar esses 2 anos e voltar de novo, seria ótimo, né? Porque eu não quero considerar esses 2 anos na minha vida. Mas, por outro lado, a gente observando o que aconteceu, como o mercado se comportou, a gente consegue ver, através aqui de alguns recortes que a gente trouxe para vocês, de que a gente tem também oportunidades. Então, não foi, né, tudo perdido. Então, a gente consegue ver aqui numa reportagem da Exame, que fala que o mercado de consórcios ele explodiu durante a pandemia, teve recorde de vendas. Isso chamou atenção. O consumo volta a crescer e a venda de consórcio bate recorde histórico. Olha que legal isso também. Até junho, pessoal, do ano passado, de 2021, nós tivemos um crescimento de 31% em cotas, 65% em volume de crédito. Olha que bacana. E o segmento de consórcios, ele segue crescendo, né? E aí a gente tem aí o crescimento acima de 30% no primeiro bimestre de 2021. Então, o que a gente observa? Tem aqui um outro ponto, as altas da Selic e da inflação impactam positivamente os consórcios. Por quê? Porque a gente tem ali uma oportunidade de fazer um planejamento financeiro, onde a gente consegue ali ter um pouco mais de segurança nas parcelas que a gente vai pagar, saber quanto que a gente vai ter de taxa, enfim, eu vou trazer um pouco mais isso para vocês à frente, tá bom? E aí, o que vale a pena a gente olhar, né? Alguns números que são bastante relevantes.
Então, aqui, como eu falei, além da pandemia, né, que segurou o crescimento aí de muitos negócios, muitas empresas que acabaram fechando, é muito triste esse cenário, mas quando a gente olha no setor de negócios, houve aí esse recorde de vendas. Eu chamo a atenção aqui novamente para 3 milhões de novas cotas comercializadas. Olha que número significativo. Então, em julho de 2021, os consórcios eles alcançaram 8,04 milhões de participantes ativos. Isso é informação aqui da ABAC, né, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Então, aqui a gente pode observar, né, pelo período de janeiro a julho de 2021, quase 2 milhões de cotas vendidas. No terceiro trimestre, 65% de crescimento. E de janeiro a julho também, aqui a informação de que 37 bilhões de créditos disponíveis. Olha que interessante, né? O que a gente observa aí? Oportunidade. Para quem trabalha com venda, com comissão, isso brilha os olhos, né, pessoal? Então, bora vender consórcio agora, porque a gente viu aí essa oportunidade. Então, o Banco Toyota vem com esse produto novo e que a gente vai aproveitar muito. Ó, o Epaminondas já está dando um joinha lá. Gostei, já está animado. Isso aí, pessoal. Então, bora lá para ter mais informação? Vamos olhar, então, agora quais são os players, como que esse mercado está dividido. Então, aqui a gente tem, né, os bancos, são uma parte aí das administradoras, né? Então, a gente consegue ver uma parcela de 8%, a gente tem esse número de 10 bancos, né, que comercializam. A gente vê uma oportunidade, né, de bancos do varejo que já estão de olho no que a gente está percebendo aqui e estão lá, ó, vendendo consórcio, eles têm meta para vender. Isso vai ser vai brilhar nosso olho aqui também nesse momento. As montadoras, pessoal, que aqui a gente se inclui, né? A gente tem 9%, então é uma fatia pequena, mas com grande oportunidade. E o terceiro, né, que a gente tem aqui são os independentes. É onde a gente consegue ver ali 83%, é o maior número de players no segmento de consórcio, e eles atuam em vários produtos, que não só, né, o de carros, mas a gente consegue ver também outros consórcios de serviço. Até interessante, eu já vi consórcio até para quem quer pôr silicone, gente. Olha só, quanta coisa, né? Então, eu vou... Oi, alguém abriu o áudio? Quer complementar? Não, Aline, fechou. Tá bom, pessoal, fiquem à vontade para me interromper, trazer aqui contribuições, porque vale muito a pena, viu? E aí, pessoal, olhando para esse cenário, né, das administradoras, dos bancos, as montadoras e os independentes, a gente consegue ver aí que a carteira ativa dos bancos tem um número significativo, a gente tem aqui 50%, e aí isso é comercializado através das agências, loja digital, parceiros, representantes e até mesmo através do telemarketing. Então, ou seja, eles estão mandando a venda lá para os clientes. As montadoras têm aí a fatia de 14%, então também comercializado principalmente nas concessionárias, através de parceiros, representantes e também através do telemarketing. E os independentes, 36% dessa fatia, então através da loja digital, parceiros, representantes e também o telemarketing. Então, quero destacar aqui a questão da montadora, né? O que a gente tem aí como diferencial em relação aos bancos, por exemplo? É a entrega do veículo. Então, a gente tem aqui que lembrar esse ponto super importante. Então, a gente tem como diferencial, na verdade, porque os bancos, eles empurram os consórcios, mas eles vendem
e já viram as costas, né? A montadora, ela tem essa oportunidade. Então, quais são as principais marcas, né? O que a gente vê aí na concorrência? Vamos conhecer, então, agora quem são as nossas concorrências? Quem que a gente tem aí de concorrente direto e indireto? Então, a gente consegue ver nos diretos, né? Na parte interna, Consórcio Nacional Canopus, nós temos aí o Rodobens também, a Dizal, e agora, né, consórcio do Banco Toyota. Então, a gente tem ali a oportunidade. Todos os benefícios que a gente vai poder oferecer. No externo, a gente também tem aí as outras montadoras, como a GM, né, a Hyundai, a Honda, Volkswagen, Nissan, Caoa. A gente tem aí na parte dos indiretos, né? A gente tem o varejo, que tem incluído os principais bancos. Então, eu chamo a atenção para o volume de vendas que os bancos têm hoje, né? Mas, por outro lado, tem esse impacto que eu trouxe para vocês, que eles podem também passar aí por cancelamentos, ou seja, um grande número, mas também tem os cancelamentos. Então, aqui a gente observa, né, Banco Bradesco, que é forte, Banco do Brasil, opa, tem alguém? Fechou. A gente vê o Itaú, Santander, a Caixa, Porto Seguro também comercializando o consórcio Magalu, a Sicoob, né? A gente tem aí esses indiretos, a fatia maior está ali entre os bancos, e vale lembrar que eles têm um número grande, porém não tem um pós-venda muito assertivo. Os indiretos, né, que são o independente, a gente tem aqui consórcio Embracon, Maicon, e o outro aqui, o consórcio UP. Tá certo, pessoal? Então, a gente tem aí esses independentes atuando também aí em diversos segmentos, oferecendo serviço 100% digital. Então, o que a gente vai olhar agora? Como que todas essas informações no mercado, por que e como a gente entrou nesse segmento? Vale lembrar aqui, né, quais são as questões que são competitivas, né? A gente consegue ver aqui o mercado do segmento que está favorável. Então, a gente já viu, como eu trouxe para vocês, várias notícias. Value Chain, né, que tem aí a oportunidade de aumentar o seu ganho mensal. Então, quem aborda, quem vende e a concessionária também ganha nesse ponto. O cenário econômico, que permite aí um planejamento financeiro para o cliente. Então, esse cliente tem como planejar, né, esse custo. Os estoques não estão regulados devido à pandemia, né? Então o consórcio terá preferência na entrega do veículo Toyota. Então, esse é um ponto que será um diferencial na venda, pessoal. Então, a gente já sentiu isso aí na pandemia, então acho que vale ressaltar essa questão. Outro ponto aqui importante, uma razão que vale a pena, acessibilidade à marca. Então, a gente consegue atingir aqui um público de clientes C e D. Então, por exemplo, aquela pessoa que sempre sonhou num veículo Toyota, é agora a oportunidade dela. Gente, eu falo isso porque eu sou uma fã da marca Toyota, há mais de 15 anos que eu sou fiel, e eu não troco por nada. E o meu grande sonho é sempre poder, né, ter outros veículos e conseguir manter esse padrão. Então, por isso que a gente trabalha, né, pessoal? Isso é super importante. E olha só, a gente vai conseguir fazer isso. Então, aquela pessoa que sonha, né, vai conseguir ter essa oportunidade. Então, como que a gente pode olhar para isso, né? Ampliar as opções aos clientes também. Então, o nosso cliente, ele tem aí uma oportunidade de olhar na carteira, né, e definir qual é a parcela que vai caber no bolso do cliente. Então, as finanças, né, os juros estão em alta.
Então, quando a gente olha, faz uma comparação com o financiamento, a gente está com juros altíssimos. Então, o consórcio, ele tem apenas a taxa de administração e a correção, né, do valor do veículo, caso aconteça. Então, esse é um ponto bastante positivo. E aí, a última razão, né, não menos importante, é o incentivo às vendas. Então, vale lembrar, comissão no bolso, pessoal, esse é um produto, uma ótima oportunidade. E aí, resumindo tudo isso, a gente quer, na verdade, mudar a forma do mercado ver o produto consórcio, porque o nosso consórcio, com certeza, vai ser um diferencial no mercado, e isso passa, né, dá uma visibilidade também para a marca. Então, que a gente possa, né, oferecer para o cliente essa oportunidade e, com isso, ele fazer o planejamento financeiro dele e obter o carro dos sonhos de uma outra forma, né, além do financiamento ou outras oportunidades. Então, a gente quer, na verdade, aumentar a entrega do veículo Toyota. Então, como que a gente vai atuar frente a esse mercado, agora observando e aproveitando todas essas razões? Então, vamos olhar um pouquinho para isso? O que a gente vai aproveitar, né? Por que e como a gente entrou no segmento? Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos importantes. Como que a gente vai atuar? Primeiro, a gente já está aqui começando hoje a aprender e se preparar melhor para vender esse consórcio. Então, todas as informações, mesmo que você já conheça sobre consórcio, são bastante relevantes. A gente foi feito todo um estudo de mercado e a gente chegou agora na oportunidade de lançar esse produto. Então, outro ponto importante, atender o cliente com informações claras e seguras. Então, tudo que a gente precisa de informação precisa estar na ponta da língua, né? A gente precisa ter essa segurança para, no terceiro aspecto que eu trago aqui, orientar o cliente gerando confiança na nossa abordagem. Quando a gente tem essa segurança, vai para cima, o cliente não tem dúvidas, né? Então, isso contribui muito no momento da venda. O outro tópico, assegurar o cliente com relação às datas e à oportunidade do consórcio, né? Então, eu vou dar para ele essa segurança de que a gente vai ter um pós-venda robusto e vai estar ali acompanhando e tirando as dúvidas conforme forem surgindo. Outro tópico importante, suporte do Banco Toyota aos consultores e clientes antes da venda e pós-venda. Então, outro diferencial nosso. E aí, o último tópico para a gente ressaltar, o incentivo às vendas. Então, a gente está querendo muito aí alavancar esse produto e quem está aí na linha de frente é que vai, com certeza, né, trazer esse produto aí com sucesso e a gente conseguir colocar mais veículos aí no mercado. Muito bom. Vamos olhar então agora quais são nossos diferenciais, né? O que vai contribuir para a gente lançar esse produto e alavancar aí o mercado. Então, as características do nosso produto, como eu falei, já são competitivas, né? Elas vão ser ainda mais, né, competitivas e atrativas. Então, o consórcio, para vocês entenderem aí como é que está composto, né? A gente vai ter uma taxa de administração de 19%. Em relação à concorrência, o que a gente observa? Nós estamos dentro do que é praticado no mercado. Então, esse é um ponto importante. Fundo de reserva, nós teremos aí 2% de fundo de reserva. Olhando para a concorrência, a gente está com um percentual bem interessante, atrativo. O prazo de 84 meses, que também é dentro aí da faixa que a concorrência pratica. E a parcela, a gente trouxe aqui um exemplo do Yaris, né? Com esse valor de 1.223. Quando a gente olha também o valor da parcela no mercado, pessoal, na concorrência, nós temos aqui abaixo de nós apenas a GM,
né, que fica num valor de 1.213, e a gente empata com a Dizal Consórcio. Então, em relação aos outros, né, está muito dentro aí do que o mercado está colocando em prática. Então, a nossa parcela acaba sendo bastante competitiva também. Então, quais são aí os nossos diferenciais? Então, o que a gente precisa se atentar? Cashback Toyota. Olha que bacana isso, pessoal. Nosso primeiro diferencial. O cliente vai ter 1% da carta de crédito para acessórios e documentação. Esse 1%, então vamos trazer um exemplo para vocês. Se eu tenho uma carta de crédito de 100 mil, eu vou ter aí um cashback de R$1.000, né, o que gera a oportunidade da gente aumentar ainda mais o value chain. Então, a concessionária pode dar a opção aí do cliente optar ou por acessórios ou pela documentação. O valor cai na conta corrente dele diretamente. Então, mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas é super importante que você colha todas as informações do cliente para que a gente consiga aplicar aí esse diferencial. Muito bem, segundo diferencial, prioridade na entrega Toyota. Então, o cliente que tiver um consórcio, for contemplado, ele vai ter a prioridade no momento do faturamento e entrega do veículo. Então, nós temos aí a opção dele, né, tirar o veículo 0 quilômetro ou um usado. Então, o cliente que for, né, for contemplado, ele vai ter esse diferencial. Terceiro ponto importante, eu acho que esse vocês vão gostar. Eu adoraria, hein? Olha que bacana, oferta para o funcionário. O funcionário que tiver interesse em fazer esse planejamento financeiro, adquirir um consórcio, ele vai pagar uma taxa de administração de 12%. Olha que bacana, pessoal. Então, se você quer fazer aí um consórcio, fazer esse planejamento de vida, e, né, possivelmente trocar o seu veículo, ou até mesmo presentear o seu filho, a sua esposa, seu companheiro, quem seja, você vai ter essa oportunidade também. Muito bom, várias vantagens. Como é que é isso para vocês? Quero fazer uma pausa pequena aqui. Alguém quer comentar? Ficou animado? Acha que isso vai ajudar? Como é que vai ser? Um de cada vez, por favor. Gente, posso falar? Pode, claro, Simone, por favor. Com relação à comissão, tudo isso, olha, o vendedor vive disso e eu acho que todo mundo gosta, né? Travou a Simone? Dessas informações aí, mas eu acho que vamos analisar. Eu acho que tem bastante coisa. A Toyota, quando ela entra para valer, né, nos produtos que ela coloca no mercado, né? Então, eu tenho confiança. Que legal, Simone. Muito bom. A Carla ia falar, Carla? Acho que não. Paula quer trazer uma... Posso fazer uma pergunta novamente? Pode. Desculpa a ignorância. Eu nunca vendi consórcio. O que é fundo de reserva? Simone, adoro essas coisas assim colocadas. A gente vai explicar tudinho no detalhe. Vem comigo? Você vem comigo? Tô indo. Então tá bom. Me fala uma coisa. Me fala teu sobrenome, só para colocar aqui na tua identificação, por favor. É Simone o quê? É Simone de Oliveira. Simone de Oliveira. Bom, para te adiantar, o fundo de reserva, ele garante que o grupo ele se consolide. E as pessoas que fazem parte do grupo do consórcio, você vai entender melhor daqui a pouco, mas para que esse grupo ele aconteça de uma forma adequada no momento de contemplação, no momento em que o cliente está aderindo ao consórcio, daqui a pouco isso vai ficar mais claro, Simone. Tá bom. Obrigada, viu? Muito Nada, bom. imagina. Obrigada pela participação. Só reforçando, né, Ale? A Simone trouxe uma questão da comissão. Acho que todos nós estamos com curiosidade em relação a isso, sem dúvida nenhuma. Nesse momento, nesse treinamento, a gente não vai trazer nenhuma informação sobre como ficará a comissão. Eu só tenho a te dizer que ela existe, ela vai acontecer
e ela vai te trazer um sorriso muito grande no teu rosto aí, tá bom? Tamo junto. Ai, que bom. Na verdade, a gente ganha duas vezes, né? Do consórcio e da venda do veículo. Então, Simone, essa é a questão, né? E acho que, até além disso, né, a possibilidade de ter clientes entrando na marca, como a Ale colocou, acho que é poder oferecer mais um produto diferenciado para esse cliente, né? Que, de uma certa forma, vai facilitar aí essa nossa venda e assim por diante, certo? Ok. Então, tá certo. Muito bom. Maravilha. Obrigada, Paula. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Alguém mais quer falar? Não. Então, vamos embora lá, vem comigo. Como é que a gente vai atuar aí, né, nesse mercado? Como é que a gente vai oferecer isso para os nossos clientes? Então, nessa próxima tela, né, a gente tem aqui a proposta de valor, né, que são as cartas de crédito. Então, nós teremos 30 cartas de crédito que vão abranger toda a linha Toyota. Então, a gente tem aqui tipo 1, tipo 2, tipo 3. Mas, neste momento, pessoal, vamos iniciar primeiro com o tipo 1. Por que isso? Né? A gente está entendendo que estamos agora iniciando com o produto, então o Banco Toyota está conservador nesse momento. Então, a gente começa com o tipo 1 para sentir o mercado, sentir como é que vai fluir, né, toda essa venda, e aí depois a gente vai lançando o tipo 2, tipo 3, enfim, é isso. E aqui no tipo 1, né, o que a gente consegue observar, né? As duas primeiras opções, né, foco em veículos usados e dá oportunidade de upgrade também para o nosso cliente. Então, a gente tem aqui desde da menor carta, que é de 67.876, até a carta de maior valor, que é de 132.890. Então, por que esse número, pessoal? Então, a carta de menor valor, né, com o valor máximo, a gente tem 2 vezes o valor de 67.876, tá? Então, isso é o que a gente tem definido aqui. Então, a gente está entrando agora, principalmente com a linha Yaris, né, e o Corolla GLI, inicialmente, e é a oportunidade que a gente tem agora para oferecer para o cliente. Tudo bem até aqui? Uhum. Boa, obrigada. Então, olha só, toda melhoria, tudo que acontecer em relação a consórcio, vocês serão comunicados. Então, é importante a gente ressaltar, né? Vamos começar agora de uma forma mais conservadora e depois a gente passa para mais agressivo, né? Para a gente sentir como é que isso vai ser absorvido aí no mercado. Muito bom, vamos ver um exemplo aqui, ó. A gente consegue ver nessas duas tabelas uma comparação de como que vai ser o tipo 1, né, para o cliente. Então, a gente tem aí o valor, né, com seguro, vamos descartar nesse momento o valor sem seguro, mas o valor com seguro, uma parcela ali no menor valor de 1.032, e em comparação para o funcionário, a gente fica numa parcela de 972. Então, para vocês terem aí uma noção da oportunidade que a gente tem. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais sobre esse produto? Bora lá? Agora é com você, Paula? Só se for agora. Bora, vamos lá. Que bom, que bom. Bom, o Marcos está aqui com a gente, é isso, Marcos? Boa tarde. Marcos Ferman. Marcos é da equipe do consórcio Toyota, ele está aqui com a gente na sala, quer dar boas-vindas para eles, quer falar alguma coisa? Tudo bem? Teu áudio está fechado. Não está abrindo. Tá tudo bem, fica tranquilo, a hora que você conseguir abrir. A gente vai desenvolvendo algumas habilidades, a gente faz a leitura labial e leitura de gestos. Então, ele está fazendo assim, ele está dizendo que está cortado, não está conseguindo abrir. Conseguiu, agora conseguiu. Vê se você consegue.
Ah, estranho. Agora tá parecendo que tá tudo bem. Você tá bem? Boa tarde. Então, vamos lá. Na hora que você conseguir, você entra e conversa com eles. O Marcos é da equipe do... Vou te apresentar rapidinho, então. O Marcos é da equipe de consórcio, da equipe. Ele é o responsável pela parte comercial, parte comercial do consórcio. Ele está aqui com a gente construiu junto todo esse conteúdo sobre o olhar dele, do Renato, do Eric, e assim vamos conduzindo. Bom, dito isso, parada estratégica agora, antes da gente entrar em produto, a gente vai começar a falar do produto agora. Falar das características, do que ele traz como perspectiva, vai fazer analogia, vai trazer uma série de questões para vocês. E aí, me conta, ainda tem muita gente com a câmera fechada. Eu vou ser meio chatinha aqui com isso. Se você conseguir abrir tua câmera e conversar com a gente, abrir teu áudio, então, e falar com a gente, vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Vem comigo. O que você tem como perspectiva disso que você ouviu já de antemão? A gente falou de mercado, falou de cenário de mercado, extremamente favorável. Falou do produto em relação à concorrência. E aí, o cliente já está sabendo que isso vai acontecer? Você já tem gente que conta para a gente, já tem cliente para quem vai vender, né, Ale? Na turma anterior eram 5 já. Tinha um participante, já tenho 5 pessoas para quem eu vou vender. E aí, me contem como é que está a história aí com vocês. Abra o áudio, conversa comigo, como é que está a perspectiva, como é que está o cenário. E aí, queria te ouvir um pouquinho. Antes da gente começar a entrar em produto. Vai no chat, conversa com a gente está de olho aqui. Bora lá. Deixa eu escutar um pouquinho, não ficar só a gente falando, a gente também quer te ouvir. E aí? Tem alguém... Deixa eu aproveitar que vocês estão pensando aí para abrir o áudio. Tem alguém que está aqui na nossa sala, que está como Asus X00. Eu queria chamar você pelo nome. Conta tudo, como é que você chama? Eu te ajudo aqui a renomear. Será que sou eu? Exatamente. Você está bem? Eu tô. Então tá ótimo. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Fica bem melhor de chamar de Luiz Antônio. Você não acha? Tá bom, né? Coisa boa. Luiz, seja bem-vindo. Bom treinamento para você. Muito obrigado. Tá bem legal o treinamento. Já bom ouvir um feedback inicial, já dá um gás pra gente aqui, né, Lê? Boa, Luiz. Com certeza. Junto. As perspectivas são muito boas, eu acho, porque sempre temos clientes aqui que nos procuram perguntando se nós vendemos consórcio. Nunca tivemos. Opa, então já tem uma procura, né, Luiz? Claro, já tem uma certa procura. Então, esse pessoal já vai ser atendido agora. Excelente, excelente. Já está aí no seu planejamento, né, Luiz? Claro, com as propagandas e com o material que vai ser colocado na loja e o nosso próprio, nossa própria prospecção com nossos clientes, tenho certeza que vai fazer a gente vender bastante. Excelente, Luiz. Obrigada por compartilhar a tua percepção. Mais um, pelo menos, para conversar com a gente? Quem mais? A Tia me abriu a câmera, fechou. Posso falar? Ah, só se for agora. A Toyota, ela dá várias ferramentas para a gente, né? De prospecção, e a gente pode utilizar. Nem Banco Toyota, minha cabeça assim vai dando um nó, né? Porque, vamos supor, um cliente que ele tem uma parcela que, vamos supor, seja de 2.000 e pouco para comprar um carro que existe aqui. A gente pode aumentar um pouquinho o residual, fazer alguma coisa que esses 900 a gente jogue para um consórcio. Isso. De repente, tem várias coisas que dá para fazer. Perfeito. É mais uma possibilidade, né, Simone? É mais uma possibilidade, certo? Para a gente trabalhar. Sua cabeça já tá indo lá na frente, é isso? Tô vendo aqui, você tá olhando para cima, já tá pensando em várias oportunidades. Luiz Antônio que estava falando agora, está do meu lado, tá me olhando. Enfim, é isso. A Toyota já dá ferramentas de prospecção para a gente, né? E os clientes daqui também, né? Perfeito. Da gente. Perfeito. Agora vamos lá, vamos entender o que é aquela história do fundo de reserva, hein? Vamos lá, vem comigo, tá bom? Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu quero que vocês estejam atentos a isso, para que a gente comece a falar sobre o produto, sobre as características do produto. Então, ela está aí na tela. Essa pergunta está na tela. Vocês vão ver que vocês têm um QR Code aí na tela. Pega teu celular, aponta para a tela e me responde.
O que você acha? É só abrir teu leitor e colocar lá na tela, ó, fazer a leitura e me dizer o que você acha que é o consórcio. Me conta. Não conseguiu acessar o QR Code? Fala, não estou conseguindo acessar. Eu vou colocar para vocês o link desse QR Code para facilitar aí, para vocês poderem participar junto com a gente. Vocês já vão visualizar ele lá no chat. Eu já estou inserindo para vocês, para que vocês possam participar junto com a gente. Deixa eu colocar para todos vocês. Tá lá. Paula, não estou conseguindo acessar nem por link, nem por chat. Paula, vai para o... Perdão, nem por link, nem por QR Code. Vai para o chat e conversa com a gente. O que você acha que é o consórcio? Me conta tudo e não me esconda nada. Eu já estou acompanhando lá para ver se vocês estão junto comigo formando, então, a nossa nuvem de palavras. Estou atenta aqui para ver se já está surgindo alguma informação. A Lê já está rolando. Já vou compartilhar com vocês para que vocês possam visualizar. Está começando a ficar interessante essa história. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha lá, a nossa nuvem de palavras começa a surgir. Então, o que você acha que é consórcio? Uma compra futura facilitada. Faz sentido, né? É uma compra futura, você já pode se organizar agora, não tem a taxa de juros, você já sabe que você tem uma taxa de administração, e isso é muito mais fácil de você se organizar. Concessionário da marca, que está por trás dessa história, que está contando essa história. Aproximação do cliente, muito interessante. Compra programada, eu acho que é uma das melhores definições para o que é consórcio. Compra planejada também vem acrescentar. Investimento. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala sobre investimento, principalmente porque, para a gente discernir que consórcio não é um produto de investimento, mas sim de planejamento. Quando a gente vai falar sobre isso para o cliente, é importante que a gente saiba como a gente vai se comportar em relação a isso. Fidelização, sem dúvida nenhuma, eu estou proporcionando para o meu cliente mais uma possibilidade, mais uma alternativa, né, para que isso aconteça, sem juros, exatamente, estamos juntos, é uma taxa de administração pelo serviço prestado, e é um excelente serviço. Daqui a pouco a Lê vai contar para a gente como é que vai ser nosso pós-venda, todo estruturado, todo direcionado. Então, isso é uma informação muito importante. Programação financeira. Esse é uma outra excelente definição, a nossa nuvem de palavras se formando e trazendo uma série de informações importantes aqui nesse início, para que a gente consiga, então, ir definindo junto o que para você é consórcio, e aí, na sequência, a gente entrar para começar a conversar um pouquinho. Parei de compartilhar a nuvem de palavras, obrigada por ter contribuído para que isso acontecesse. Eu vou voltar para a nossa apresentação, onde a gente está, então, trabalhando exatamente essa definição. Eu quero que você continue comigo, me para a qualquer momento, pode me interromper, você tem total liberdade para fazer isso, para me questionar alguma coisa, para me parar aqui, para a gente conversar a respeito. Vou seguir, entendendo que você está comigo, que a gente está junto aqui construindo essa informação. O primeiro conceito que a gente está abordando aqui é um conceito básico de um consórcio. Eu diria que esse aqui é o nosso manual de sobrevivência. Anota aí, manual de sobrevivência. É para a gente entender quais são... Olha lá o fundo de reserva, Simone, vamos entender junto, vem comigo. Fundo de reserva é um dos conceitos que a gente precisa compreender. Esses são os conceitos fundamentais para que eu entenda a funcionalidade de um consórcio. Eu já parto com os dois principais, né, os dois iniciais, eu diria, não principais, mas iniciais, que é a Lei 11.795, a Lei Bacen, que garante a funcionalidade do consórcio, e a administradora que está por trás. Vamos entender. Que história é essa? Essa lei é lá de 2008, ela rege as normas e as regras de regulamento do consórcio. Estabelece que exista uma administradora do consórcio responsável por 5 aspectos fundamentais, que esse agora eu quero dividir com você. Então, a gente está falando da lei e a gente está falando do consórcio Toyota, essa administradora que está por trás dessa marca. Quais são os apontamentos? Quais são o que essa lei rege? Que exista a gestão dos recursos do grupo por essa administradora, o cumprimento das regras e do funcionamento. Então, um deles, por exemplo, é a regra de se ter pelo menos um sorteio. Então, vocês vão entender isso legal, quando a gente falar sobre assembleia, pelo menos um sorteio é obrigatório. Cumprimento de regras e funcionamento, a gente fala de prazo, a gente fala de tempo de formação de um grupo, a gente fala de datas importantes, né? Data de vencimento, data de assembleia, a gente vai entender tudo isso junto agora. Garantir a isonomia do grupo, garantir o funcionamento do grupo, né? Então, entendendo que no decorrer desse processo, anota aí
O nosso consórcio, ele tem 84 meses o prazo. A Lê já tinha colocado isso para a gente lá atrás, quando ela falou sobre os dados, né, comparando com a concorrência. Então, dentro desses 84 meses, a administradora precisa garantir o bom funcionamento desse grupo, que é essa isonomia. E a gente vai entender como é que isso funciona, mesmo que aconteça inadimplência, mesmo que aconteça cancelamento, a gente vai entender junto aqui como isso funciona no decorrer aqui do nosso encontro. Uma outra questão importante é o tamanho do grupo. Qual que é a capacidade máxima de um grupo? Vou contar para vocês também, daqui a pouco, tudo isso que eu estou falando aqui. E ainda, a abertura de um grupo pelo cumprimento da lei tem prazo, dias corridos, a gente vai entender tudo isso. Bom, bora. Acelerei aqui, hein? Me corta aí. Ale, estou falando muito rápido? Tá dando para entender? Me para aí, abre áudio, para tudo que eu paro de conversar, respondo pergunta e vamos lá, vamos junto. Falamos sobre lei, falamos sobre administradora, agora a gente vai falar sobre fundo comum. O que é o fundo comum dentro de um processo, dentro de um conceito básico de consórcio? O fundo comum é um recurso que é comum aos participantes do grupo. Então, dentro da participação de um grupo, eu tenho o fundo comum. Lembra como que é composta? A gente até vai falar isso agora. Como que é composta, né? A parcela do cliente. Ela é composta de uma taxa, ela é composta de um fundo e ela é composta, então, de todo esse processo. Eu vou reforçar isso logo na sequência. Taxa de administração. Não é juros. Esquece. Vamos começar a conversar com o nosso cliente da forma correta. Ela é a prestação. Taxa cobrada pela prestação de um serviço, tá certo? Creio que tem um áudio aberto, ou é alguém querendo falar comigo? Fechou? Seguimos. Muito bem. Além, então, do fundo comum, né, que é esse recurso que são comuns aos participantes do grupo, e essa taxa de administração, a gente tem, então, o fundo de reserva, que a Simone até trouxe um aspecto. O que é isso, Simone? O que é isso, grupo? É um valor cobrado, perdão, é uma provisão, não é um valor cobrado, é uma provisão para cobrir os inadimplentes do grupo, e se não usado, ele é devolvido aos clientes no encerramento desse grupo. Vamos entender como é que funciona esse fundo de reserva. Eu tenho, então, lá, a exemplo de uma carta de R$100 mil, eu tenho uma taxa de administração de 19% e um fundo de reserva de 2%. Esses 2% em cima dessa carta de R$100 mil é R$2 mil. Esse, então, é o fundo de reserva que é cobrado do nosso cliente para garantir exatamente a isonomia do grupo, né? Por uma série de questões, inadimplência, encerramento, é exatamente para isso. E estamos juntos, bora, seguimos aqui, então, conversando um pouco mais sobre os conceitos, tá bom? Eu falei, então, de fundo comum, eu falei de taxa de administração, eu falei de fundo de reserva agora, e aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o seguro prestamista. E no caso do consórcio Toyota, ele não é só um seguro prestamista, ele é também perda de renda. Olha que interessante. Então, a gente vai poder oferecer para o nosso cliente algo diferente do mercado. O mercado normalmente oferece um seguro prestamista e, no nosso caso, ele vai vir, né, atrelado à perda de renda, ok? Já vamos conversar mais a respeito disso com alguns outros conceitos. E, além disso, sorteio e lance. Então, falar um pouquinho a respeito disso, né? O sorteio, já tinha até comentado, é obrigatório por lei ter pelo menos um sorteio. E, no caso do lance, a administradora determina se terá o lance de acordo com o fundo comum e a dinâmica estabelecida pelos próprios participantes em cada assembleia. Eu já vou contar para vocês como é que isso vai funcionar aqui no nosso caso. Dito isso, apresentado para vocês os conceitos básicos de um consórcio, ou seja, manual aqui, o nosso guia de sobrevivência, a gente vai seguir aqui para conversar um pouco a respeito mais profundamente sobre esses conceitos. Então, vamos lá, vem comigo. Primeiro deles, vamos trazer carta de crédito. A carta de crédito, ela pode ser utilizada para a compra de um carro 0 quilômetro ou um usado até 10 anos de uso. Nós aqui iremos estruturar, né, fomentar, eu diria, o uso para carros Toyota como bens de referência. No caso, o fundo comum é o valor, então, da carta diluído nos meses contratados. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai fazer uma simulação de assembleia, amanhã em especial, no comecinho do nosso treinamento, a gente vai entender tudo isso. Valor da carta diluído nos meses contratados. Então, sim, é dessa forma que se constitui o fundo comum individual. O cliente tem uma carta de crédito, por exemplo, de R$ 132.890, a gente divide
por 84 meses, a gente tem, então, o que cada cliente contribui individualmente para que esse fundo comum ele se forme, ok? Bom, falando a respeito disso, não poderia deixar de falar sobre os grupos e cotas de consórcio. Então, é necessário ter o fundo comum igual ou maior à carta de maior valor do grupo. Aí é que a gente para um pouquinho para brincar um pouquinho com vocês. A Ale já tinha apresentado para vocês a carta do grupo 1. Então, a gente tem uma carta de menor e de maior valor. Quem lembra? Vamos lá, hein? Quem lembra qual que é a carta de menor valor? A gente já está fazendo uma enquete aqui, já está fazendo um quiz aqui. Vocês lembram o valor da carta de menor valor? Fala, Aline, me conta tudo. Menor valor está 67.876 para o Yaris, né? Ou é 40%, na verdade, do Corolla. Perfeito, 40%. Você estava com a caneta na mão, né, Aline? Tamo junto. Sempre. Isso aí. Eu tô vendo a Aline Abreu aqui do Banco Toyota. Não acredito, que saudade. Oi! Tudo bem, queridona? Quanto tempo, que saudade. Suco de pitaia. Eu olho para você aqui. e lembro do suco de pitaia, com certeza. Pois você tem que voltar aqui no Rio para a gente tomar um suco de pitaia juntas. Combinado, combinado. Vamos marcar. Bom te ver, queridona. Bom saber que você está aqui com a gente. Tô junto aqui, qualquer coisa me chama. Bora, tamo junto. Então, a gente está falando especificamente que um grupo e cotas de consórcio é necessário ter um fundo comum igual ou maior à carta de maior valor do grupo. Quem lembra qual que é a carta de maior valor do grupo? Mais uma pergunta na nossa enquete aqui. Vamos ver se está todo mundo prestando atenção. Qual que é a carta de maior valor do grupo 1, que é o grupo que está sendo disponibilizado para o cliente no lançamento? E aí? Quanto que era? 132, não é? Opa! 132.890, Simone. Uhum. Eu decorei de tanto que eu já falei. Tamo junto, é isso aí. Então, vamos entender. A gente só está entendendo aqui como que é o funcionamento. Então, é necessário, isso é uma regra, tá? Ter um fundo comum igual ou maior à carta de maior valor. Então, para que o nosso grupo ele comece, ele tem que ter no mínimo 132.890 nesse fundo comum para a gente poder dar início, então, ao nosso grupo, tá certo? Vamos lá, seguimos aqui entendendo um pouco mais desses conceitos. Vencimentos e assembleia. É muito importante que você tenha essas informações para passar isso para o seu cliente. O vencimento, no nosso caso, é todo dia 10 e a assembleia é todo dia 15. Daqui a pouco eu vou dar um pouco mais de detalhe a respeito disso. Mas é importante que a gente passe essa informação para o cliente, porque quando ele faz a adesão ao consórcio, será que ele vai poder participar da próxima assembleia? Dependendo do dia que ele contratar, ele poderá, e dependendo do dia que ele contratar, ele vai ter que aguardar para participar da próxima. A gente vai entender isso como funciona, tá bom? Bom, ainda aqui nos nossos conceitos, prazo do consórcio. O prazo máximo é de 84 meses, como muito bem a Ale já contou para a gente lá na nossa abertura. Vamos junto, ainda entendendo um pouco mais desse funcionamento. Prestação mensal, como que ela é composta? Taxa de administração, então a gente tem lá os 19% no caso de cliente e 12% no caso de funcionário. Mais informação, o nosso fundo de reserva, então a gente volta aqui para conversar um pouquinho a respeito dele. É o valor cobrado para trazer segurança ao cliente, é os 2% cobrado, mas isso é cobrado para trazer segurança ao grupo e à administradora em situações adversas. Então, o que ele visa? Garantir a saúde financeira do grupo e o ritmo das contemplações mês a mês, sendo usado para cobrir inadimplência dos clientes com bens entregues. Se não usado, ele é devolvido ao cliente no encerramento do grupo. Então, tem esse acordo aí estabelecido com esse cliente, mas é para garantir, então, essa isonomia. Bora, tamo junto. Tô vendo que você está levantando sua mão. Me conta tudo. Olha, eu estou com uma dúvida aqui. Esse você está dizendo fundo de reserva é cobrado do cliente na parcela? Na parcela. É assim, ó. Vem cá, ó. Ele tem lá, então. Ele compra a carta dele de crédito e é cobrado a taxa de administração de 19% e esse fundo de 2%. Tá bom? Esses são os valores cobrados do nosso cliente. Tá bom, meu amor? Tá bom? Ok. É bom, é sempre bom esse alinhamento para a gente ir caminhando junto e construindo junto aqui. Além do fundo de reserva, né, nessa composição de prestação mensal, a gente também tem o seguro prestamista com a perda de renda, que é um seguro que cobre morte ou invalidez total ou permanente. Essa cobertura ela é adicional de até R$ 2.500, limitado a 4 parcelas em caso de perda de renda comprovada. Então, o seguro prestamista também está sendo oferecido para o nosso cliente. Nesse caso, mais o perda de renda como uma adesão aí
uma melhoria para o nosso cliente, tá bom? Muito bem. O que mais, Paula? Reajuste das mensalidades. Como que ele funciona no caso do consórcio Toyota? Para quem já vende consórcio, eu creio que já está fazendo até aquelas comparações, né, de como é o consórcio que eu vendo hoje e como é o consórcio Toyota. Faça isso, para depois a gente até conversar um pouquinho a respeito. O reajuste das mensalidades, de acordo com o bem escolhido no momento da aquisição. Então, tem um reajuste da mensalidade no momento da aquisição, no momento que ele é contemplado, quando ele vai adquirir o produto, é feito, então, um reajuste dessa mensalidade. Tudo bem até aqui, queridos? Me conta, tá tudo bem? Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido? A gente está indo aos poucos aqui trazendo conceito. Principalmente porque a gente sabe que aí do outro lado da câmera tem gente que já vende consórcio e tem gente que não vende. Então, a ideia foi retratar o produto, trazer características e depois trazer essa funcionalidade, tá bom? Então, vamos lá, seguimos. Me para aí, vocês têm total liberdade para fazer isso, não se esqueçam disso. Muito bem, seguimos. E aí é muito importante, nesse momento, a gente começar a abordar e entender um pouquinho desses conceitos. E olha que interessante, a gente estava aqui nos bastidores buscando uma forma de trazer esse conceito para vocês. E aí, como eu falei para vocês, o Marcos Ferman é um deles, tem o Renato Magno também, que faz parte da equipe, o Eric também faz parte da equipe, o Renato é de produtos, o Eric é o head, é o responsável por toda a equipe. A gente foi discutindo, e o Renato Magno me trouxe uma ideia muito interessante, que foi associar e fazer uma analogia ao funcionamento de um ônibus, para a gente explicar o que é consórcio. É isso mesmo, funcionamento de um ônibus. Quem aí do outro lado da tela já utilizou um ônibus de linha? Gente, vem comigo, vamos construir junto essa história. A Aline está se acabando de rir. É isso mesmo, gente. Um ônibus de linha. Acho que quem nunca, né? Acho que quem nunca pegou. Não é verdade, gente? Todos nós, vamos junto, né? Só que a gente não está falando de qualquer ônibus, tá? Não é qualquer ônibus. É o ônibus do consórcio Toyota. Ele é todo estilizado, ele é todo estruturado. Eu vou mostrar ele agora para vocês. Agora fiquem atentos ao ponto de ônibus. Tá lá, os clientes, ó. Tem um buscando informação no jornal, será que esse consórcio é bom mesmo? O outro está no tablet ali buscando informação, um conversando no celular, será que a gente deve aderir ou não? Eles estão ali no ônibus, no ponto do ônibus. E aí chega o ônibus do consórcio Toyota. Gente, ele chega, mas ele chega chegando, ele chega adesivado, ele chega preparado para chamar atenção. Então, vamos lá para a gente construir isso junto. Quando o ônibus está se aproximando do ponto, você está ali no ponto para pegar o ônibus. Lembra, gente, quando você usava, se você ainda usa, está fresquinho e me ajuda. Qual é o primeiro quesito? O que você precisa decidir para pegar o ônibus? Como é que você decide? Que ônibus eu vou pegar? O que você define? Abre o áudio e fala comigo. E aí? O que você decide? Qual é a definição? Destino, né? O destino. Quem falou destino? Foi o Alisson? Foi o Alisson que falou destino? Epaminondas. É que o Alisson abriu o áudio, eu achei que ele tivesse falado. Epaminondas, destino. Exatamente. Para onde eu vou? No caso do nosso cliente, ele vai aderir ao consórcio Toyota. Ele vai partir junto com a gente para essa história, ok? Começamos bem, hein? Marca, a linha do ônibus é a marca Toyota por trás, considerando e trazendo toda e qualquer eventual dúvida que se tenha. Quando se fala em Toyota, a pessoa tem aquela segurança, que transmite aquela segurança, ok? Quando eu olho para o ônibus, eu não pego o ônibus de qualquer jeito. Eu não pego o ônibus que não fecha a porta. Eu não pego o ônibus que me gera uma certa insegurança. É a mesma coisa o consórcio. O consórcio tem uma marca por trás transmitindo essa segurança. Mais uma coisa importante. Quando você entra no ônibus, entrou. Decidiu. É esse que eu vou pegar. É esse percurso que eu vou fazer. Decidiu. Você vai pagar uma tarifa por isso, não vai? Quanto que você paga aí no ônibus, gente? Aqui em São Paulo é R$4,40. Quanto que é aí onde você está? Me conta. E aí? Quanto que é aí? A Cíntia abre o áudio e fala com a gente. A Kelly, onde é que vocês estão no Brasil? Espalhado? Eu estou aqui em São Paulo. A Aline está lá no Rio, que eu já sei. Quem mais? Conta tudo. E aí, quanto é que você paga da tarifa do ônibus? O Paulo, aqui em Santo André também está o mesmo valor, hein? Tá R$4,40? Bateu aí? Bateu a informação? R$4,40? Fechou? Então, a gente segue, vem com a gente, vem dentro desse ônibus, se paga uma tarifa. Taxa de administração. Gente, o consórcio... A gente está contando tudo isso para aquele pessoal que estava ali no ponto do ônibus, hein? A taxa de administração de 19%, ok? Só que o ônibus ele tem uma capacidade máxima, ok? A gente sabe disso.
Alguns até ultrapassam essa capacidade, vamos falar a verdade. No caso do consórcio, também tem essa capacidade máxima dentro do grupo. É limitado um número de clientes. Nesse caso, a gente tem 720 cotas para ofertar em cada grupo de consórcio. Combinado? Guarda essa informação, 720, é limitada a 720 pessoas. Mais do que isso, o ônibus também tem um horário. Eu lembro, eu trabalhava no shopping, gente, para pagar a faculdade, hein? Saía 10 horas da noite, corria para o ponto do ônibus, se eu chegasse depois das 10h15, a Kelly tá rindo, é verdade, Kelly. Saía correndo, se eu chegasse depois das 10h15, ia chegar mais tarde em casa. O consórcio também tem um horário, mas é um horário, um período estabelecido, de 90 dias corridos, ok? Eu começo, meu Deus, tá rindo. Eu começo a vender as cotas, tá certo? Em 90 dias corridos é marcada a nossa assembleia inaugural, tá bom? Já vou resgatar tudo isso aqui com vocês, só estou fazendo analogia para a gente, de alguma forma, começar a internalizar esses conceitos. Então, 90 dias corridos. E temos um trajeto estabelecido, né? Então, aqui em São Paulo tem N linhas, N situações e N circunstâncias. No nosso caso, o trajeto é o prazo, é o nosso período de 84 meses, tá certo? Que existe um fluxo de pessoas dentro desse ônibus. Então, a gente vai conversar até sobre isso, porque para quem já vende consórcio, vai entender o que eu estou falando. O cliente, muitas vezes, ele procura por um grupo que já está em andamento. Não é verdade isso? Para quem já vende consórcio, me ajuda aí, confirma, Kelly. A Kelly está balançando a cabeça. Então, vamos entender isso junto. Eu consigo vender uma cota de um grupo em andamento? Vamos entender como é que isso funciona. Daqui a pouco eu vou contar para vocês, ok? Objetivo final. Qual é o nosso objetivo final nessa história? É entregar um bem a um serviço, que é o veículo Toyota. É isso que a gente tem como embasamento, como propósito, inclusive pelo perfil da nossa carta de crédito, que foi o que a Lê trouxe para a gente como informação. Por exemplo, a nossa carta de crédito, que tem o menor valor, lá os 67 mil, é uma carta que pode ser usada por um cliente, por exemplo, fazer um upgrade, né? Para talvez pegar um usado e assim por diante. A gente tem várias possibilidades além do 0 quilômetro. Então, vem comigo, continua comigo, olha que legal, o cliente aderiu, olha lá no nosso ponto de ônibus, olha lá, ele se convenceu, ele entrou no ônibus, ele está com a gente, e é isso que a gente deseja a vocês, que façam as suas vendas, que consigam ofertar, né, esse produto da melhor forma possível, utilizando os melhores argumentos. Então, vamos lá, para a gente se preparar melhor ainda em relação a isso, vamos reforçar alguns conceitos aqui juntos, tá? Então, o primeiro deles que eu quero reforçar é exatamente esse grupo em formação. Vou dar um exemplo. O grupo começou dia 15/1, ele está em formação. Então, foi como eu mencionei, 90 dias corridos para que esse grupo ele passe de formação a andamento. E essa data de assembleia seja marcada, seja agendada, que é a nossa assembleia inaugural, que foi agendada lá para o dia 15/4. Então, vamos entender agora. Formação, andamento, vamos entender essas datas importantes. Marca aí, vem comigo, procure entender aqui como é que isso funciona para a gente estar bem orientado e organizado em relação a isso. Primeira informação importante é o seguinte, datas importantes, o vencimento. Data limite para contratação e participação da próxima assembleia é o dia 10. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês ainda estão muito quietinhos, hein? Vem comigo, usa o chat para se comunicar com a gente, se não quer abrir o áudio, e vem com a gente. Cliente aderiu ao consórcio no dia 9. Ele consegue participar da próxima assembleia, sim ou não? Pode fazer até sinal de fumaça na tela, sim ou não? Pode. O Alisson já fez um joinha lá para mim. Se ele aderir dia 9, ele consegue participar da próxima assembleia. Fechou? É isso mesmo. Aderiu dia 9. Aderiu dia 11. Consegue participar da próxima assembleia, sim ou não? Não, é isso aí, Alisson, estamos junto. Ele vai participar da assembleia do mês seguinte, ok? Por que a gente está reforçando isso? Porque alguns pontos, eles precisam ficar muito claros para o nosso cliente para que, bom, a regra do jogo seja clara, a realidade é essa, a gente tem que passar a informação correta para ele. Então, não para por aí. Vencimento dia 10, tá bom? Então, o cliente, né, a data limite para contratação aí desse consórcio e participação da próxima assembleia é o dia 10, tá bom? Vamos entender outras datas importantes. A próxima, que é muito importante que a gente saiba, é a oferta de lance. É um outro questionamento do nosso cliente. Data limite para a oferta de lance é até às 23h59 do dia anterior à assembleia. Então, a gente está falando do dia 14.
tá bom? Ali no nosso calendário, marcado dia 14. Então, vamos lá. Então, data limite para oferta de lance é até às 23h59 do dia anterior à Assembleia. Mas vamos entender uma correlação com o dia da Assembleia, que é a próxima informação. O dia da Assembleia é 15 ou próximo dia útil. Então, imagina, vou dar um exemplo aqui, que o dia 15 é no sábado. A Assembleia vai ser que dia? Usa lá o chat para conversar com a gente. A Assembleia vai ser o que dia? Se dia 15 é no sábado e é no próximo dia útil. Que dia que vai ser a Assembleia? Já tem informação lá no chat, dia 17. Tamo junto, Kelly. É isso aí, dia 17. Dia 15 cai no domingo, a Assembleia no dia 16. Então, isso tudo, gente, a gente está aqui, parece meio que óbvio, mas é muito importante que a gente esteja alinhado a isso e que passe essa informação para o nosso cliente, tá bom? Para que ele entenda e compreenda essa informação. Muito bem, dito isso, vamos juntos agora entender como é que funciona a dinâmica de um grupo. E já que eu fiz a analogia do ônibus para explicar como é que funciona o ônibus, agora eu vou fazer a analogia com a sala de cinema. Vocês curtem cinema, gente? Nossa, fiquei 2 anos quase sem ir para o cinema. Horrível, né? Recentemente a gente voltou a poder usufruir dessa maravilha que é comprar uma pipoca com manteiga. Quem curte, gente? Ah, tá vendo? Tem bastante gente aí sorrindo, ó. Pipoca com manteiga, sentar e se deliciar vendo as cenas de um filme bem elaborado, um filme bem feito. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Como que funciona a dinâmica de um grupo? É isso aí. As cotas começam a ser vendidas. A gente tem um limite máximo aí de 720. Então, esse grupo ele vai se formando, essas cadeiras elas vão, né, se preenchendo, essa sala vai se movimentando e ela se completa. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora para a gente entender como é que isso acontece. Num grupo em que eu vendi as 720 cotas, ok? Que é o máximo lá. Tem como mais algum cliente comprar alguma cota? Existe alguma possibilidade disso acontecer? E aí? O que vocês acham? É possível, não é? 720 cotas é o limite máximo, vendi todas, é possível. O Alisson tá pensando ali, pelo gesto dele, pela expressão facial. Vamos lá, Alisson, estou de olho em você. Eu acredito que depois de completado, igual você falou, 720 a capacidade máxima, não dá. Não dá mais, né? Que alguém, não sei, depois que você vai explicar, alguém desistir, né? Boa. Tamo junto, Alisson. O Alisson chegou, o treinamento começou às 13h30, ele chegou às 13h15, a gente tomou um café virtual e eu combinei que ele ia falar Brincadeira. Ele falou porque ele manja. É isso aí, Alisson, é exatamente isso. Vamos entender como é que isso funciona. Então, no decorrer dessa história, pode acontecer de alguém desistir no meio do caminho. A gente não quer falar sobre isso, mas pode haver um cancelamento, pode haver uma inadimplência. E automaticamente, quando isso acontece, essa cota desse cliente volta automaticamente para o grupo e nós podemos vender essa cota. Ó, vamos entender junto, que é exatamente isso que o Alisson trouxe para a gente agora. Obrigada pela informação. Olha lá a nossa cadeirinha do meio sendo disponibilizada, então vamos entender como é que isso funciona. Então, existem 2 formas, né, de situações que acontece o cancelamento da cota. A primeira delas, então, que é uma regra, na 4ª parcela inadimplente do cliente, a cota é cancelada, exatamente. Olha lá o nosso exemplo. Janeiro, fevereiro, março, abril, cancelou, tá bom? Então, por um comportamento do cliente, por inadimplência, ela é cancelada. Existe uma outra forma, uma outra alternativa, que é a cota também pode ser cancelada por solicitação desse cliente. Em ambas as situações, em ambos os casos, são recolocadas no sistema para serem vendidas em andamento, que foi exatamente o que o Alisson colocou. Então, tem como eu vender? Tem, no caso de uma desistência, no caso de um cancelamento, ou por inadimplência, que o cancelamento também é feito de forma automática. Tudo bem? Bastante informação, né, gente? Bastante informação. Vocês estão bem? Estou bombardeando vocês de informação, mas estou sentindo que está fluindo. Vocês estão vindo, estão se animando para abrir áudio, conversar com a gente, trazendo a informação. A gente está compondo aqui a estrutura, como é que funciona e principalmente como é que funciona o consórcio Toyota. A Lê vai trazer mais informação agora para a gente, né, Lê? Vai contar um pouquinho mesmo. Quem é esse público-alvo, como é que a gente faz para... Não, vou ficar quieta, que senão eu conto tudo com antecedência. Isso, por favor. Vai lá, Lê, conta tudo. Muito bom. Eu tenho uma dúvida que eu estava esperando para ver se você ia comentar sobre essa dúvida. Claro, querido, por favor, interrompa mesmo. Causa mesmo, Alisson. Exemplo,
caso, né, a sala de cinema ou ônibus não seja completado antes dos 90 dias. Tá bom? Vai ocorrer realmente ou não? É só quando realmente completar? Ah, não, né? Quando atingir, né, a capacidade máxima, lembrei agora. Não, mas capacidade a tua máxima não. pergunta... Não, O mas a tua valor da pergunta é carta de pertinente. crédito, no caso. Exato, do fundo. Exatamente. Ele só começa depois do fundo, Do fundo né? comum. Isso mesmo, que a gente... Digamos, dos 132, Eu 890. Espera só um pouquinho, que eu não estava conseguindo te Perfeito. ouvir. É isso mesmo. Mas tem mais uma informação. Mas olha que legal, você já está fazendo as conexões, Alisson, boa. Mas tem mais uma informação importante, mediante essa tua colocação, que a gente falou do máximo, né, que são 720, mas para inaugurar eu também posso considerar 380, tá? 380 cotas vendidas, eu já consigo inaugurar. Então, essa tua pergunta é pertinente, tá bom, Alisson? Fechou? Tamo junto. Causa mesmo, viu? Abre áudio, chega falando, é assim que a gente gosta de trabalhar, viu? Alê? Essa quantidade de cotas, Epaminondas. Cadê? Ai, Epaminondas. Nossa, eu não consegui ver quem estava falando comigo. É que você está com a câmera fechada. Conta tudo. Essa quantidade de cotas de 380 para iniciar o grupo, ela vem pertinente de onde? Dos valores pagos? Já dá para rodar Epaminondas? Exatamente isso. É um estudo que é feito, tá? E se determina esse mínimo e esse máximo. Amanhã isso vai ficar um pouco mais claro, porque a gente vai te apresentar um estudo que foi feito de um grupo com as mesmas características desse grupo que a gente está disponibilizando para os nossos clientes, e aí a gente vai te dar mais informação a respeito, mas é nesse caminho, tá, Epaminondas? Ok. Tamo junto. Alê? Muito bom. Bora lá? Bora. Então, pessoal, quem é nosso público? Quem pode comprar o consórcio? Pessoa física de 18 a 75 anos. Olha que interessante, como a gente já vem percebendo, a gente tem aí uma perspectiva de vida maior, né, do que no passado. As pessoas estão trabalhando ainda até muito mais, né? E aí a gente consegue observar que no mercado a gente atuava, né? O mercado trabalha com uma faixa etária até 70 anos. No consórcio Toyota, a gente vai poder abranger aí um público maior, então vamos até 75, certo? Outro público que também a gente pode atingir, pessoa jurídica. Então, qual o critério? A pessoa precisa ter mais de 1 ano de CNPJ. Então, um ponto importante, tendo mais de 1 ano de CNPJ, tá beleza, a gente não vai ter lá o que às vezes muitos praticam, é a ideia de que a pessoa precisa comprovar a renda, ter toda uma burocracia em cima disso, então a gente aqui não tem. O outro ponto importante, ambas não pontuam no Banco Central, então dívida, passivo, score, então esse é um diferencial também mais flexível, que torna a análise de crédito também mais fácil quando a gente for, né, oferecer. Muito bem, como que está o ciclo de vida do consórcio? Então, a gente vai entender um pouco isso, como que funciona, né? Começa tudo lá no momento da adesão, quando a gente está montando esse grupo, então o grupo começa... Eu estou oferecendo, estou com o meu cliente lá na minha mesa, de frente para mim, e ele vai optar agora pela escolha, né? O quanto que ele deseja na carta de crédito, qual é o valor, ele vai poder optar lá entre aquele do tipo 1, que eu falei para vocês, entre a carta de menor valor e a carta de maior valor. O que cabe no bolso dele? Então, qual que é a melhor parcela para ele conseguir obter esse consórcio. O prazo, como a gente já falou, reforço, que será até 84 meses para pagar. Então, esse é o primeiro momento, né? O pagamento da parcela. Observação, né? O cliente vai estar ali na tua frente, ajuda ele a pensar o que cabe no bolso dele. Isso é importante, aproveitar o que você tem de conhecimento. Outro ponto importante, contemplação, né? Então, seguindo aqui, a gente falar sobre a contemplação, que pode ser
A Paula está seguindo aí para colocar mais... Opa, tem mais uma pessoa, alguém querendo falar? Alessia? Não. Tá bom. Boa. Segundo ponto, a contemplação. Ela pode ser por sorteio ou lance. Lembrando, pessoal, o sorteio é através, né, da Loteria Federal, como de costume, a gente conhece para quem já teve consórcio ou vende pela Loteria Federal, e o lance, ele será, né, a outra oportunidade que o cliente tem de ser contemplado. Então, na contemplação é que vai ter uma análise de crédito mais seletiva. Então, é nesse momento que a gente vai avaliar isso. Ale, só antes da gente seguir, só queria reforçar mais uma questão em relação ao pagamento, que eu acho que é importante a gente compor essa questão. Boa, eu esqueci. Quer falar? Boa. Quer falar? Boa, a gente está aqui para se apoiar, viu, gente? Estamos juntos. Gente, no pagamento, lembra que a Paula falou que o pagamento será todo dia 10? Mas no momento da venda é D mais 0. O cliente tem que sair da sua mesa já com o boleto pago. Então, essa é a condição, aí a gente vai ver depois no terceiro encontro, no sistema não vai permitir isso. Então, o cliente, para fechar e concluir o negócio, ele vai ter que pagar já essa primeira parcela na sua mesa. Boa? Então, detalhe importante, não deixe isso passar, tá? Não deixe ele levantar sem pagar a parcela, por favor. Isso aí. Então, aqui na contemplação, reforçar que além do sorteio, ele pode ter a contemplação por meio da oferta do lance livre. Eu vou contar um pouquinho para vocês depois o que vai ser isso, né? Que é o recurso próprio, ou também pelo lance embutido. Eu vou falar sobre isso, tá? Fiquem calmos. Muito bom. Então, seguindo, na aquisição do veículo, né? Quando eu passar por essa etapa do ciclo, na aquisição eu vou poder optar por um veículo 0 quilômetro, claro, lembrando aquela vantagem que a gente tem, que o cliente que for contemplado pelo consórcio, ele tem a prioridade, tá? No faturamento do veículo. Então, esse ponto vale, que é um argumento de vendas para a gente. A gente precisa trazer isso à tona. Ou ele pode também, né, além do veículo 0 ou usado, a gente pode também optar pelo dinheiro na mão. Aqui, pessoal, tem um dado importante, uma observação. Na opção do cliente querer o dinheiro, ele vai precisar esperar os 180 dias de contemplado e quitar a cota. Por que isso? Porque a gente não tem um objeto, né? A gente não tem ali o veículo como garantia do processo, tá? Então, esse é o ponto aí relevante para a gente prestar atenção. Então, ele vai ter ali a quitação da parcela, o ciclo final. Então, total das parcelas pago. Como que a gente vai entender melhor agora o nosso diferencial, como eu falei de novo lá atrás para vocês, nosso diferencial de vendas é o pós-venda. Então, nessa tela aqui a gente traz para vocês. Tudo que está em cinza é o que é praticado pelo mercado, então o que a gente já observa aí. Então, tem a venda, pré-contemplação, contemplação, faturamento, pós-contemplação e encerramento do consórcio, certo? Nosso diferencial do consórcio Toyota é o pós-venda. Então, o cliente vai ter ali atendimento telefônico de segunda a sexta, a gente consegue tirar todas as dúvidas, o portal do consorciado, né, integrado ali, o B2C, Newcom, integrado ao portal do Banco Toyota. O outro diferencial, comunicação ativa, 100% digital. Isso a gente também sai na frente. Tecnologia, gente, a gente está antenado com a tecnologia. Né? O outro ponto é documentação digital. Então, a gente tem essa oportunidade também, um outro diferencial, a nosso Quality Assurance, que é o chatbot, né? E o contato telefônico para reforçar os temas de maior atenção. Então, isso a gente tem ali um destaque. Nossa qualidade é imbatível.
né, pessoal? Acho que isso é outro argumento bastante importante para a gente usar, tanto que tem até a estrelinha ali, ó, contato telefônico, reforçar essas questões aí. Outro ponto, pessoal, sustentação. O que vai dar sustentação? A retenção, recuperação e reativação. A comunicação preditiva, né, 100%. E outro ponto é a cobrança jurídica com empresa especializada. Então, o nosso concierge tem ali a conversão para carros Toyota e a orientação de toda a documentação necessária que o cliente precisa. Outro ponto vem da segunda cota, né? Da segunda cota. Então, a gente tem aí todo esse diferencial para a gente usar como argumento. Aproveitem isso, pessoal. Isso é a nossa vantagem competitiva. Fez sentido tudo isso para vocês? Eu fui clara? Teve algum ponto? Tem alguma questão que vocês queiram perguntar? Não? Beleza? Então, bora lá, né? A gente falar um pouquinho para vocês, né? O que são as assembleias, né? Para a gente entender melhor isso. Quando acontecer a assembleia, para vocês entenderem, são as reuniões mensais que a gente vai promover, né, pela administradora, em que os consorciados eles concorrem a contemplações, seja por sorteio ou lance, todo dia 15 de cada mês. Lembrar aquela regrinha que se cair no final de semana, primeiro dia útil seguinte, certo? Maravilha. Então, o que são as contemplações? Vem comigo aqui. É o grande objetivo do consórcio, pessoal. Então, são através delas que o cliente leva o veículo para casa. Ai, que momento gostoso! Vai lá pegar seu carro. Oba! E aí, isso acontece por sorteio ou por lance livre. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter um consórcio na vida. Gente, eu tive, e inclusive foi do meu primeiro carro, e foi gratificante, é uma delícia quando você vai lá na concessionária pegar esse carro. Muito gostoso. Então, valorizem isso, né? Isso é bem importante. Então, por sorteio ou por lance livre, o cliente pode ir lá e retirar o carro dele. Beleza? Dúvidas até aqui? Bora, então. Falar sobre o lance livre. O que a gente vai encontrar lá no lance livre? A pessoa vai ter, o cliente tem duas possibilidades. Ele vai poder dar uma porcentagem por recursos próprios, então o cliente oferta recursos do próprio bolso para buscar contemplação, então ele tem essa oportunidade, ou também através do lance embutido, que aí o cliente oferta até 15% da sua carta de crédito como lance para buscar a contemplação. Lembrar, pessoal, que o lance livre deve ser no mínimo de 10% da sua carta de crédito, certo? Então, ter isso claro para o cliente entender. Muito bom. Como é que a gente vai calcular tudo isso? E entender, né, para poder deixar claro para o nosso cliente. Como que vai ser o lance livre no caso do recurso próprio? Nós vamos usar aqui um exemplo de uma carta de crédito de 100 mil, tá? Então, se eu der uma porcentagem ali de 15% de lance, eu vou ter um valor de 15 mil no meu lance, certo? Então, valor da carta de 100 mil, porcentagem de 15%, meu lance será 15 mil reais. Quanto que o cliente recebe como crédito disponível? Então, eu ofertei 15 mil, o valor do fundo comum do grupo será de 85 mil, minha carta de crédito disponível 100 mil reais. Claro? Cálculo aí bem simples e básico.
Como que a gente calcula, então, o lance embutido, né? Então, a gente entender agora qual que é a diferença entre o lance próprio e o lance embutido. Mesmo exemplo de valor, R$100.000, minha carta de crédito, eu vou dar uma porcentagem de 15%, o valor do meu lance, R$15.000, certo? Mesma coisa. Quanto que o cliente vai receber desse crédito disponível? Então, se eu dei um lance de R$15.000 ofertado, o valor do fundo comum do grupo é R$85.000, o crédito disponível será R$85.000. Aí vocês vão falar, Lê, por que isso? Porque saiu lá do valor embutido do fundo do grupo, certo? Então, eu não tirei do meu bolso, eu tirei ali do embutido. Por isso que a carta será de menor valor. Tranquilo, pessoal? Tá claro o exemplo, as diferenças entre um e outro? Eu tenho uma pergunta, eu não vendo muito não, nunca vendi consórcio, então há a possibilidade de o cliente, sei lá, querer mesclar os dois, a ter um lance livre e o lance embutido? Sim, a possibilidade dele fazer as duas ofertas, Alisson. Então, aí a gente também vai ver isso depois, mas ele vai ter a oportunidade de fazer um lance, né, do próprio bolso, e ele pode fazer também um lance embutido, e aí somando aí os R$30.000, tá bom? Boa, muito bem. Então, seguinte, né? O que muda, então, né, no valor do lance com recursos próprios? Ele pode ter uma carta de crédito ali, como eu falei, de 100.000, e no lance embutido, ele dando a mesma porcentagem de valor na carta de crédito de 100.000, ele vai ter um retorno de 85.000. Então, aqui para vocês terem aí o valor entre um e outro. A gente tem aqui um simulador, pessoal, uma simulação da parcela. Então, para vocês entenderem como está composto aí tudo que a gente trouxe para vocês até agora. Então, o cliente, ele tem lá a carta de crédito de 100.000, prazo de 84 meses, taxa de administração 19%, 2% do fundo de reserva. Seguro prestamista embutido, certo? E aí ele vai ter uma parcela de 1.520, certo? No caso, né, da uma simulação de lance, então, olha aqui, ó, a gente tem aqui o exemplo até que o Alisson perguntou. Se eu tenho uma parcela paga, o valor da carta mais as taxas é de 121.000, o lance, né, de recursos próprios, 15%, 15.000, mais o lance embutido de 15% também, mais 15.000, eu tenho um lance total aí no valor de 30.000. O crédito disponível, 85.000. Uma vez que o cliente foi contemplado com o lance que ele ofereceu nessa condição, ele tem duas possibilidades de escolha, né? O cliente ele vai poder optar ou por uma parcela menor, né? Após o lance, ele pode ter uma parcela de 1.158 ou um prazo menor de 62 meses. Então, ou um ou outro, tá bom? Neste caso. Combinado, pessoal? Muito bem, muito bem. Aqui, até lembrando vocês, né, Ale, acho que essa tela ela nos apoia no sentido de a composição, né, do próprio consórcio, né? Aqui no simulador, só lembrando aquilo que a gente tinha conversado lá atrás, como ela é como é essa composição. Então, o valor de uma carta de crédito de 100.000, só retomando aqui o que a Ale acabou de comentar, um prazo de 84 meses, a taxa de administração de 19%, o fundo de reserva de 2% e o seguro. É dessa forma que é composto, então, a parcela de um consórcio. Então, só reforçando esses conceitos. Eu quero aproveitar a oportunidade de a gente tá realmente
trocando essas informações, começando a aquecer os nossos motores, reforçando esses conceitos, trazendo à existência aqui algumas questões importantes, exatamente para a gente direcionar aquilo que a gente está levando do dia de hoje. São 3h10 aqui no horário de Brasília, né, pelo meu relógio. Eu queria aproveitar esse fórum desses 20 minutinhos finais para escutar um pouquinho vocês. Como é que vocês estão? Eu já vi que tem gente que está aí do outro lado, que manja de vender, outros que estão buscando a informação agora. Eu queria trocar um pouco dessa informação. O que você está levando desse primeiro dia, desses primeiros conceitos, dessa primeira abordagem, dessa primeira troca? Abre teu áudio e conversa com a gente. Quero te escutar, quero abrir um fórum aqui para a nossa discussão. E aí? Conte-nos tudo e não esconda nada. Como é que você está saindo? Ei, TM, boa tarde. Eu estou bem empolgada, viu? Já estou oferecendo aqui para os clientes. Você está oferecendo? Acabou sentando um cliente aqui na mesa, estou conversando com ele, estou falando, olha, estou fazendo um curso agora inovador para o senhor. Já tá aqui, então. Você vai pagar 2 anos do consórcio e aí, ó, daqui a pouco não precisa mais te financiar. Excelente, excelente, excelente. Muito bom, muito Parabéns. bom, Tiene. Obrigada, obrigada. Obrigada. Quem mais? Tamo junto, a gente se vê amanhã, continuamos amanhã. Quem mais? Conta aí, dá uma injeção de ânimo aí pra gente. Quem mais? Tem um monte de gente sorrindo para mim. Abre o áudio e conversa comigo. Para mim também vai ser bom, porque eu não entendia muito de consórcio, eu estou fazendo bastante anotações aqui, porque às vezes até vinha algum cliente, a gente tinha um tipo de consórcio na loja, só que acaba não tendo tanta informação quanto, né, quando tem os cursos que passam realmente, a gente sai entendendo realmente do produto, né? E o consórcio, eu acho que é isso, né? A pessoa, né, se tu passar a confiança para o cliente, né, ele vai conseguir comprar. A única coisa ainda que eu tenho que colocar na minha cabeça, que eu nunca entendi, não é que eu nunca entendi, eu não vejo dessa maneira, é a famosa taxa de administração de 19% ali, não do valor, né, do 19%. Que eu sempre pensei que a taxa de administração é juros, né? Não é que tem uma empresa regendo. Então, eu tenho que tentar tirar isso da minha cabeça, porque se eu não acredito nisso, eu não vou conseguir passar para o cliente. É exatamente isso. Exatamente. Se eu não acredito no meu produto, eu não vou conseguir vender, né? Então, não tem como. Eu estou prestando bastante atenção justamente para isso, né? Para eu poder passar a confiança. Eu quero aproveitar que você abriu essa questão e resgatar com vocês uma informação que foi passada pela Lê, que é essa daqui, ó. Esse slide, ele tá muito fortalecido exatamente para a gente trazer um pouquinho mais subsídio para essa questão do argumento, tá, Alisson? Por favor, eu não estou querendo te convencer de nada, eu quero junto com você construir esse alicerce para a gente conseguir, realmente, você tem toda a razão, né? Quando a gente consegue se convencer dessa história, a gente consegue trazer alguns aspectos importantes. Então, assim, ó, pontos cruciais aqui nessa prestação de serviço, por isso a cobrança da tarifa, por isso esse valor de 19%. Então, eu vou direto nos potenciais aqui, que é o que nos direciona. Então, chatbot, contato telefônico para reforço dos temas de maior atenção. Então, o cliente vai ter acesso 24 horas por dia, acesso à informação, acesso à solicitação de informação. Isso não é oferecido por todas as administradoras, tá? Então, a gente tem uma estrutura muito interessante em relação a isso. Um outro aspecto importante na sustentação, que vai nos dar suporte, é a conversão para carros Toyota e a orientação de documentação. Essa é uma outra questão forte quando a gente fala de consórcio. O cliente tendo um alicerce, um direcionador, pessoas passando informação a respeito disso para que a gente consiga reverter naquilo que a gente tem como propósito, que é a venda do veículo Toyota. Uma comunicação preditiva 100% digital. Aqui, vou até reforçar, o preditivo é aquela que antecede a qualquer situação, né? Eu estou vendo que o cliente não está pagando, eu já busco para entender, para negociar, para trabalhar e para fortalecer tudo isso. Eu vejo que o cliente não está dando a resposta que se esperava, existe todo um trabalho que vai ser feito em função disso. E, claro, lá para frente, quando a gente já estiver com a nossa operação acontecendo, essa venda de segunda cota como a continuidade, né? Não deixar a oportunidade escapar.
tá bom? Então, longe de mim querer te convencer agora aqui ao vivo, mas bora, tamo junto. É toda uma estrutura sendo preparada para isso, tá bom? Posso fazer uma pergunta, Paulo? Só se for agora e pode até ser duas, no caso. Vamos lá. Como é que vai funcionar a análise de crédito do cliente depois que ele for contemplado? Adoro, Luiz. Por isso que acho que foi legal a gente ter esses 15 minutos, esses 20 minutos aí finais para a gente conversar. Muito importante essa tua pergunta. Me dá só um segundinho. Que é o seguinte. Logo na adesão, a análise de crédito ela não é tão intensa. Por quê? Não tem nenhum bem envolvido, tá bom? Não tem nenhum bem envolvido, então na adesão não tem uma análise de crédito tão fundamentada. Já na contemplação, essa análise de crédito ela é mais específica, tá bom? Porque aí eu estou disponibilizando, ele foi contemplado, eu estou disponibilizando uma carta de crédito para a aquisição de um bem. Então, lá na frente, vai ser uma análise de crédito um pouco mais específica. Respondido, Luiz? Respondido, mas eu gostaria de dados. Por exemplo, tem um cliente que é contemplado, que já pagou 60% da cota. Tá bom. E tem um cliente que é contemplado no primeiro mês. O que vai acontecer? Vão pedir avalista para ele? Porque essas coisas, quando a gente vende o consórcio, não fala, né? Mas o cliente descobre na hora que ele vai pegar o carro. Então, dados e detalhes sobre a análise eu não consigo te dar nesse momento. Mas o que a gente tem escutado muito, e já tivemos alguns fóruns de discussões sobre esse tema aqui em sala, é que a equipe do consórcio Toyota, porque não é o banco Toyota nessa hora, tá? A análise de crédito é feita pela equipe do consórcio Toyota, ela vai ser baseada em algumas informações a respeito do comportamento de crédito do cliente no mercado, tá bom? Então, vai ser avaliado o relacionamento, vai ser avaliado uma série de questões. É claro que em situações de inadimplência, o nome, tudo isso acaba comprometendo, sim. Mas o que eles estão comentando com a gente é que eles vão fazer de tudo para que esse crédito seja liberado, tá bom? Só em situações em que vai comprometer alguma questão, que aí acho que é isso que é o aspecto que a gente precisa estar atento. Tudo bem, Luiz? Ok. Tem algumas perguntas lá no chat que estão assim, ó. Pode utilizar mais de uma carta para um bem? Sim, nós podemos utilizar mais de uma carta para um bem, tá? Desde que as duas cartas estejam contempladas. Eu só não consegui identificar quem que me fez a pergunta. Eu não consegui identificar quem fez a pergunta. Alguém falou Paula. Isso, foi eu, a Carla. Ah, legal, Carla. A minha pergunta é com relação ao número de contemplações mensais, né? Considerando que nós temos uma cota de 720 cotistas, né? Sim. E 84 meses serão mais ou menos de 8 a 9 contemplados por mês? Arrasou, hein, Carla? Já fez a conta, tamo junto, hein? Gosto disso, é isso mesmo. E a conta como é simples, será né? essa? A conta é simples. E como será essa divisão? É um por sorteio e o restante é por lance? Exatamente. O sorteio é obrigatório 1 e os demais são lance. Amanhã, Carla, eu vou apresentar um estudo que vai dar respostas a essas suas perguntas. A gente vai te mostrar até percentual de quantas cotas normalmente são vendidas para um grupo que tem esse perfil de cartas de crédito liberadas. Tá bom? Respondido, Carla? Obrigada. Sim, sim. Obrigada. O Ulisses perguntou, posso utilizar a carta para qualquer marca seminovo? Sim. Respondi suas duas perguntas, Ulisses. Só me dá um ok aqui, está tudo certo. Tamo junto. Mais algum ponto, queridos? Mais algum ponto? Uma pergunta que vocês não fizeram, eu queria só dar uma provocada em vocês, a gente tem mais um tempinho aqui, em relação ao seguro. Normalmente essa pergunta é feita para nós, a gente está falando de um público-alvo de 18 a 75 anos, e o seguro ele vai poder ser oferecido até 68, tá bom? Segura essa informação aí, tá? 68 anos. Mais algum ponto? Eu vou aqui provocando vocês. Paula. Oi, pode falar. Paula, Epaminondas. Por favor, querido. Você disse que pode usar as duas cartas de crédito. Pode. Desde que seja do mesmo grupo, certo?
Sim, sim, do mesmo grupo que elas estejam contempladas, sim, com certeza. Ok. Tá bom? Ok. Mais algum ponto? Temos um tempinho ainda. O seguro, ele é obrigatório ou é opção do cliente? Excelente, Kelly. Eu já ia para essa, viu? Já ia jogar essa aqui no nosso quiz. Ele não é obrigatório, tá, Kelly? Mas vocês vão ver no sistema, na sexta-feira, a gente vai ter a oportunidade de navegar junto, tá? E vai ser muito legal, porque vai ser uma navegação mais prática, porque a gente vai conseguir entrar no ambiente de homologação. E ele já vem default, marcado sim para o cliente, tá bom? Mas é claro, né, queridos, o trabalho aqui nosso é ofertar com o seguro no sentido de beneficiar, inclusive, o cliente, né? Nesse sentido, porque a gente sabe o quanto que isso é importante. Veio uma pergunta muito legal lá no chat, que tinha sido feita na primeira turma. Acho muito pertinente isso. Se está disponível para moto. Não, ainda não. Só para veículos, tá bom? Só para veículos, confirmando aí a informação. Ulisses está lá. Faturamento, teremos carta para imóvel? Não. Para moto, não. Serviços, máquinas e caminhões, ainda não. A gente começa com carro, com veículo. Tá bom? Ai, tô gostando dessas perguntas, desse fórum aqui, hein? Que mais? Tá Que ótimo. mais? Muito Não tá? bom. Tá ótimo. Lembrar, pessoal, que a gente vai sentir o mercado, né? Não significa que tudo isso não aconteçam as mudanças. Eu acho que esse é o ponto importante. E vocês são parte desse negócio todo. Então, a contribuição de vocês, trazendo, né, as experiências, sugestões também vão ser consideradas e avaliadas lá pelo grupo. Acho que isso é bem importante. Até como o pessoal trouxe do pessoal da moto, né, Paula? Exatamente. Que é interessante porque tem motos aí que vários clientes gostam e que seria uma grande oportunidade. Então, nesse momento não, mas quem sabe futuramente, isso é bem possível. Perfeito. Mais algum ponto? Mais alguma colocação? Vocês estão bem? Gostei disso, porque a dúvida de um pode ser a do outro, e a gente vai estimulando. Não encerra aqui, vocês vão ver, principalmente lá no terceiro dia, quando a gente for navegar no sistema, vai começando a surgir um monte de questão também, a gente vai ter mais uma oportunidade para fórum, amanhã também a gente vai conversar sobre a parte de vendas, vai fazer a simulação da assembleia logo na abertura, isso vai ser importante. Dole 1, dole 2, dole 3. Muito bom, muito bom. Queridos, estamos aqui, se quiser ficar, se o pessoal for embora, quiser conversar, a gente está aqui. Mas, de antemão, já quero agradecer a participação de vocês, a troca, a condução, né? A forma como trouxemos aqui os aspectos, vocês foram respondendo aí aos estímulos. Agradecer pelo dia de hoje, a gente se encontra amanhã de novo às 13h30 para darmos sequência, tá bom? Valeu, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, boa tchau, tarde para querido. vocês. Obrigada, Ulisses. Tchau, querido. Arthur, Valeu, pessoal, boa obrigada pela tarde. presença. Obrigado. Tchau, tchau. Boa Obrigado. tarde. Tchau. Até mais, um abraço. Tchau, Epaminondas. Outro, Obrigada. tchau, Epaminondas. Obrigada.
Ai, dessa vez eu esqueci de fazer o print. Não consegui. Você conseguiu? Esse áudio está fechado. Deixa eu parar de gravar. Ah, perdão.